Um homem bem-sucedido e dedicado tem sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir uma traição devastadora de duas pessoas que ele mais confiava. Forçado a lidar com a quebra de confiança e as complexas dinâmicas familiares, ele tenta reconstruir sua vida longe do caos. Minha mãe me ofereceu dinheiro para perdoar meu irmão por engravidar minha noiva 2 meses antes. Meu irmão engravidou minha noiva 2 meses antes do casamento, mas eu peguei o dinheiro e deixei o karma fazer o resto. Minha mãe me ofereceu dinheiro para perdoar meu irmão por engravidar minha noiva 2 meses antes do casamento, mas eu aceitei o dinheiro e deixei o karma fazer o resto. Nunca imaginei que minha própria mãe tentaria me convencer a perdoar meu irmão depois de tudo o que ele fez. Quando ela me ofereceu algo que eu nunca esperaria, percebi que ela não entendia nada sobre como eu me sentia. O que fiz com essa oferta? Não era o que ela esperava. Há 3 anos, eu estava noivo de uma mulher que vou chamar de Lila. Naquela época, eu realmente acreditava que ela era a mulher com quem eu me casaria. Lila e eu estávamos juntos havia quase 5 anos, e nosso relacionamento parecia sólido. Ambos éramos advogados, o que significava que tínhamos vidas ocupadas e agitadas, mas sempre encontrávamos tempo um para o outro. O ano em que pedi Lila em casamento deveria ter sido o mais feliz de nossas vidas, mas algo inesperado aconteceu. Naquele ano, ela perdeu o emprego. A demissão ocorreu depois que descobriram que ela havia violado algumas regras da empresa. Não entrarei em detalhes específicos porque é algo pessoal, mas posso dizer que a empresa a demitiu de forma bastante abrupta após o incidente. Se você já conheceu alguém perfeccionista e viciado em trabalho, entenderá como uma perda como essa pode abalá-lo profundamente. Para Lila, o trabalho não era apenas um emprego, era parte de sua identidade, orgulho e propósito. Perdê-lo tão abruptamente a deixou completamente desorientada. Lila imediatamente começou a procurar outro emprego, enviando currículos para várias empresas e escritórios. Infelizmente, sua experiência era altamente especializada e as oportunidades não eram fáceis de encontrar, especialmente considerando as circunstâncias de sua demissão. Meses se passaram e ela ainda não havia conseguido uma nova posição. Durante esse tempo, tentei ser o mais solidário possível. Disse a ela que não precisava se preocupar com as finanças. Afinal, estávamos noivos. E eu via como minha responsabilidade cuidar dela durante essa fase difícil. Sabendo que Lila tinha tendência a se estressar e a pensar demais, incentivei-a a relaxar e a não deixar a situação consumi-la. Para minha surpresa, ela seguiu meu conselho, ou pelo menos tentou. Com o tempo livre, Lila decidiu buscar algo que sempre fora um sonho dela: aprender paisagismo. Ela se matriculou em um curso local e começou a dedicar suas horas livres a esse novo hobby. Coincidentemente, era o mesmo curso que meu irmão Mason frequentava. Deixe-me falar um pouco sobre Mason. Ele é completamente o oposto de mim. Enquanto eu sempre fui responsável, focado na carreira e determinado, Mason era despreocupado, conhecido por ser mulherengo. Ele nunca levava nada a sério e raramente ficava muito tempo com uma garota. Lila conheceu Mason no início do nosso relacionamento e sabia que tipo de pessoa ele era. Então, quando ela começou a frequentar o mesmo curso de paisagismo que ele, achei que era apenas uma coincidência. Mas olhando para trás, foi ali que as coisas começaram a mudar. Nas semanas seguintes, os dois ficaram surpreendentemente próximos. A princípio, não dei muita atenção. Mason, às vezes, oferecia carona para Lila até as aulas, o que parecia gentil, embora incomum. Lila voltava para casa animada, contando histórias sobre o que tinham feito na aula ou mostrando fotos dos projetos em que estavam trabalhando. Com o tempo, as interações deles se estenderam além do paisagismo. Começaram a sair nos fins de semana, visitar museus de arte ou experimentar novos restaurantes, atividades que normalmente eu fazia com Lila. Gradualmente, notei mudanças no comportamento dela. Ela estava passando muito mais tempo com Mason do que eu considerava confortável e começou a cancelar nossas noites de encontros para estar com ele. Não sou do tipo que deixa as coisas se acumularem. Então, uma noite, a confrontei diretamente. Perguntei se havia algo acontecendo entre ela e Mason. Lila ficou chocada e até ofendida com a pergunta. Negou categoricamente que algo inapropriado estivesse acontecendo e insistiu que o relacionamento dela com Mason era puramente platônico. Ela disse que passar tempo com ele era divertido e despreocupado, comparando-o a um irmão mais novo. Por um momento, senti-me culpado por duvidar dela, mas no fundo, as explicações dela não me tranquilizaram. As coisas chegaram ao ápice apenas 2 meses antes do nosso casamento. Naquela época, eu estava trabalhando incansavelmente, assumindo todo o peso financeiro para garantir que tudo estivesse em ordem. Desde que Lila perdeu o emprego,
Assumi todas as responsabilidades financeiras de nossa casa e os custos do casamento. Ela ainda não havia encontrado um novo emprego e, enquanto usava algumas economias para despesas pessoais ou emergências, eu carregava quase todo o fardo. Entre cobrir tudo e o estresse de planejar um casamento, minhas horas no escritório se tornaram mais longas e exaustivas. Não estava tão presente quanto deveria e, olhando para trás, talvez isso tenha dado a Lila e Mason a oportunidade de se aproximarem tanto. Uma noite, voltei para casa mais cedo de uma viagem de negócios. Estava animado para surpreender Lila e passar um tempo com ela. Quando entrei na garagem, imediatamente notei o carro do meu irmão estacionado lá. Normalmente não pensaria muito nisso. Mason tinha o hábito de aparecer sem avisar, mas dessa vez foi diferente. Eram mais de 9 da noite. E ver o carro dele ali tão tarde me deixou em alerta. Ao entrar, a sala estava vazia, mas a TV estava ligada. Meus olhos rapidamente pousaram nas latas de cerveja espalhadas pelo chão e, em seguida, em algo inconfundível. A roupa íntima de Lila jogada descuidadamente entre elas. Naquele momento, soube exatamente o que estava prestes a descobrir. Uma parte de mim queria virar e sair, mas outra parte, a que precisava de provas irrefutáveis, me impulsionou a continuar. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Andei lentamente até ficar na porta do quarto. Lá estavam eles, Lila e Mason, entrelaçados da forma mais íntima possível. Estavam tão absortos um no outro que nem perceberam minha presença. Normalmente, sou uma pessoa calma e controlada, mas aquilo foi a traição definitiva. Sem dizer uma palavra, entrei no quarto. Fui até a cama e segurei Mason pelo pescoço, afastando seu rosto de Lila. O choque no rosto dele foi quase satisfatório. Ele se virou para me olhar e sua expressão passou de confusão para pavor em segundos. Eu nem olhei para Lila. Mason começou a balbuciar desculpas, mas suas palavras não significavam nada para mim naquele momento. Eu lhe dei um soco direto no nariz. O som do osso quebrando me trouxe uma satisfação sombria enquanto o sangue começava a escorrer. Ele gritou de dor, mas eu não havia terminado. Continuei a bater, cada soco mais forte que o anterior. Quando Mason estava no chão, ensanguentado e implorando para que eu parasse, eu voltei minha atenção para Lila. Ela estava sentada na cama, tremendo e chorando. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que ela tinha 10 minutos para sair da minha casa. A avisei que se não saísse, eu não hesitaria em deixá-la no mesmo estado sangrento que meu irmão. Ela começou a implorar por perdão, dizendo que podia explicar e pedindo uma segunda chance para consertar as coisas. Mas eu não estava interessado em suas desculpas. Olhei para o relógio e disse friamente: "Você tem 9 minutos." O tom da minha voz e a expressão no meu rosto provavelmente convenceram-a de que eu não estava brincando. Ela correu para sair da cama, vestindo-se com mãos trêmulas enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Pegou uma mala no armário e começou a arrumar o que conseguia. Quando terminou, arrastou a mala escada abaixo e se virou para mim pela última vez. Sua voz estava quebrada enquanto implorava para eu ouvi-la, alegando que me amava e merecia uma chance para explicar. Sem dizer uma palavra, tirei o anel de noivado do dedo dela e a empurrei em direção à porta. Ela tentou resistir, pedindo para eu reconsiderar, mas eu já tinha chegado ao meu limite. Eu abri a porta e a empurrei para fora. Ela caiu na varanda, ainda chorando e gritando por perdão. Sem olhar para trás, fechei a porta na cara dela. Mason ainda estava ensanguentado da briga. Embora eu ainda estivesse fervendo de raiva, não queria ser responsável por algo ainda pior. Liguei para meus pais e contei tudo o que havia acontecido. Meu pai ficou furioso com Mason enquanto minha mãe estava em choque, mas ambos disseram que viriam imediatamente. Quando chegaram, minha mãe, sendo enfermeira, tratou os ferimentos de Mason. Ela limpou e fez curativos nos ferimentos dele, que felizmente eram superficiais. Enquanto isso, meu pai me levou para o quintal, longe de Mason. Ele percebeu que minhas mãos ainda tremiam de raiva e que eu estava lutando para não explodir. Mais tarde, Mason apareceu no quintal com minha mãe. Seu rosto estava roxo, o nariz enfaixado, e ainda havia manchas de sangue em sua camisa. Ele pediu desculpas pela traição, dizendo que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mas então, ele soltou uma bomba. Disse que estava apaixonado por Lila. Finalmente me virei para olhá-lo, furioso. Ele continuou explicando que acreditava que Lila sentia o mesmo por ele. Ele alegou que esta era a primeira vez que eles tinham dormido juntos, como se isso fosse melhorar a situação. Então, ele tirou o celular e me mostrou as mensagens deles.
Conversas cheias de flertes, segredos e confissões de Lila sobre como ela estava infeliz no nosso relacionamento. Enquanto eu lia aquelas mensagens, minha raiva começou a ferver novamente. Mason continuou falando, dizendo que se arrependia de me trair, mas insistindo que nunca havia sentido isso por ninguém antes. Meu pai, que havia ficado em silêncio até então, finalmente perdeu a paciência e disse a Mason que deveria se considerar sortudo por não ter recebido o mesmo tratamento que ele tinha levado. Minha mãe, por outro lado, reagiu de forma diferente. Mason sempre foi o favorito dela, e estava claro que ela estava lutando com a situação. Ela começou a dizer que, independentemente do que eu decidisse sobre Lila, eu precisava perdoar meu irmão. Ela disse que ele parecia genuinamente arrependido e que irmãos não deveriam brigar por causa de uma mulher. Ela até me ofereceu dinheiro quando disse que aceitaria o cheque, mas não perdoaria Mason. Ela retirou a oferta. Eu interrompi minha mãe e disse aos meus pais que eu não estava com paciência para sermões ou conselhos. Tudo o que eu queria naquele momento era que eles levassem Mason e saíssem. Eu não aguentava mais ver ele. Meu pai assentiu, entendendo que eu precisava de espaço, e ajudou Mason a entrar no carro. Minha mãe hesitou, claramente querendo ficar e mediar a situação, mas eventualmente seguiu. Nas semanas que se seguiram, ainda estava lidando com as consequências. Lila havia me mandado mensagens incansavelmente, implorando por perdão e tentando se explicar, mas suas explicações sempre giravam em torno das mesmas desculpas antigas, muito parecidas com as que Mason já me dissera. Ela alegava que ela e Mason nunca tinham a intenção de me machucar. Basicamente, ignorei as mensagens durante toda a semana. Então, do nada, recebi uma ligação de Mason. Ele me disse que ele e Lila haviam acabado de descobrir que ela estava grávida e que o bebê era dele. Ele disse que, como ela estava esperando seu filho, queria se casar com ela e estava pedindo minha bênção, o que eu não dei. A reação de minha mãe só piorou tudo. Ela já estava tentando ser uma mediadora entre Mason e eu, mas agora parecia ver a gravidez de Lila como uma espécie de intervenção divina. Ela me disse que era o plano de Deus que Lila engravidasse dessa forma, e que talvez Mason e Lila sempre estivessem destinados a ficar juntos. Era como se ela estivesse tentando justificar o inimaginável, desculpando o que eles haviam feito, porque isso se encaixava na sua nova fantasia de se tornar avó. Eu disse à minha mãe, ali mesmo, que sabia exatamente o que ela estava fazendo e que, se ela escolhesse ficar do lado de Mason e Lila, nosso relacionamento estaria acabado. Eu não estava brincando. A traição do meu irmão já foi o suficiente, mas ter minha própria mãe defendendo ele era algo que eu não podia aceitar. Meu pai tentou se manter neutro, talvez pensando que isso ajudaria a aliviar a tensão. De qualquer forma, minha mãe ofereceu apoio financeiro a Lila, garantindo que ela e o bebê seriam bem cuidados. Mas claro, havia uma condição. Minha mãe insistiu que ela e Mason se casassem. Afinal, era isso que Mason também queria. Mamãe foi implacável em perseguir esse resultado, recusando-se até a considerar a ideia de seu neto nascer fora do casamento. Quando descobri que Mason e Lila estavam de fato se casando e começaram a enviar convites de casamento para nossos parentes, fiquei furioso e humilhado. Sem mais discussões, mantive minha palavra e cortei minha mãe e meu irmão da minha vida. No entanto, minha mãe não desiste facilmente. Semanas depois da ruptura, ela me ligou incessantemente, deixou mensagens de voz e até apareceu na minha porta sem ser convidada, tentando me fazer sentir culpado e me forçar a me reconciliar. Era sufocante. Foi quando percebi que a única maneira de escapar dela seria sair da cidade para sempre. Já se passaram 3 anos desde que eles arruinaram minha vida, e eu me mudei para uma nova cidade, cortando laços com quase todo mundo da minha família, exceto com meu pai. Ele respeitou minha decisão de me mudar e entendeu o motivo de eu precisar de distância, embora estivesse triste por eu não visitá-lo mais. Durante esses 3 anos, reconstruí minha vida, pedaço por pedaço. Não compartilhei meu novo número com ninguém, exceto com meu pai. Fiz novos amigos, encontrei uma nova rotina e trabalhei muito para deixar o passado para trás. Então, imagine minha surpresa quando ontem encontrei Lila na minha porta, tocando a campainha. Quando abri a porta, mal a reconheci à primeira vista. Lila não parecia nada com a mulher que eu amava. Parecia como se tivesse estado doente ou tivesse sofrido muito durante esse tempo. Ela estava lá, segurando a mão de uma menina que não devia ter mais do que 2 ou 3 anos. A menina tinha as características marcantes de Mason, não restando dúvida de quem era o pai. Fiquei me perguntando o que ela estava fazendo ali, como tinha me encontrado e o que queria. Finalmente, quebrei o silêncio.
Lila, o que você está fazendo aqui? Ela começou a chorar e pediu para entrar, dizendo que tinha algo importante para discutir comigo. Meu primeiro instinto foi dizer não e mandá-la embora. Mas então olhei para a menina ao lado dela, olhando para mim com aqueles olhos inocentes. Não podia ser rude na frente dela, então me afastei e sinalizei para que entrassem. Mostrei-lhes o sofá e ofereci água. Depois que se acomodaram, sentei-me em frente a elas e perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? Eu já sabia que ela não teria me encontrado sozinha. Eu não tinha dado meu endereço a ninguém, exceto ao meu pai, e confiava que ele manteria isso em segredo, a menos que algo realmente importante surgisse. Então, o que seria tão importante para ele ter dado meu endereço a ela? Em vez de responder de imediato, Lila pegou uma bolsa, retirou um envelope e me entregou, sem dizer uma palavra. Eu abri o envelope imediatamente e reconheci a caligrafia da minha mãe. Minha mãe tinha escrito diretamente que era minha responsabilidade consertar a bagunça que Mason havia feito. Ela explicou como Lila e Jesse estavam lutando, como Mason os havia abandonado e como, sendo irmão de Mason e tio de Jesse, eu deveria ajudá-los, pois Lila quase foi minha esposa e a criança era minha sobrinha. Olhei para Lila confuso e irritado. O que isso significa? Zrenia, perguntei. Foi quando Lila desabou e começou a contar toda a história. Segundo ela, Mason foi fiel no início do casamento, mas depois, mesmo depois que Lila deu à luz Jesse, meu irmão continuou tendo casos intermitentes durante todo o tempo que estiveram juntos. Por parte dela, Lila tentou fazer as coisas funcionarem, esperando que melhorassem com o tempo, se não fosse apenas pelo bem de Jesse. Mas há 3 meses, Mason pegou suas coisas e foi embora, sem explicação, sem bilhete, sem aviso, simplesmente desapareceu. Desde então, Lila estava sozinha, sem emprego, sem economias e sem casa. Ela e Mason estavam morando em uma casa alugada, e sem ele, ela não podia mais pagar. Minha mãe, sentindo alguma obrigação por Jesse, deu dinheiro para ajudar. Mas agora, com Mason praticamente desaparecido, minha mãe decidiu que não queria mais ser responsável por Lila e sua filha. Lila continuou dizendo que minha mãe queria que eu cuidasse dela e de Jesse, pois não tinham para onde ir e ninguém mais a quem recorrer. Eu me senti completamente repugnado pelo que ela estava pedindo e pela ideia absurda de que tanto ela quanto minha mãe esperavam que eu ajudasse. Minha mãe não só ficou do lado de Mason na traição inicial, mas agora estava tentando jogar as consequências de suas ações em cima de mim. O favoritismo implacável de minha mãe por Mason estava se manifestando novamente. Eu imediatamente disse a Lila, de forma direta e na frente da filha dela, que ela não tinha direito de esperar ajuda de mim. Jesse não era meu filho. Lila não era mais minha noiva. E claramente isso não era minha responsabilidade. Embora eu sentisse pena de Lila por Mason tê-la abandonado, ela deveria ter visto isso acontecendo. Afinal, ele não era uma pessoa confiável ou responsável. Eu não iria me deixar manipular para ajudar, então pedi para Lila ir embora. Ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir, nem dinheiro, e que o que restava tinha sido gasto com gasolina para vir até mim. Acabei lhe dando o suficiente para encher o tanque antes de pedir para ela sair. Então, essa é a minha história com minha mãe e o favoritismo dela. Atualização 1. Quero esclarecer algumas coisas. O comportamento de minha mãe nessa situação me deixa completamente perplexo. O fato de ela tentar me fazer me sentir culpado por ajudar Lila e sua filha, depois de tudo o que aconteceu, é incrivelmente egoísta. Entendo que ela possa se sentir obrigada por causa de sua neta, mas ela não deveria esperar que eu consertasse o desastre que seu filho causou, especialmente depois de tudo o que aconteceu, quando fui eu quem fui traído. Se minha mãe quiser ter um filho favorito, ela pode ter, mas também deveria assumir a responsabilidade por ele. Concordo com alguns dos comentários que apontam que meu pai também me traiu, em vez de oferecer o apoio que eu precisava. Após tudo o que aconteceu, ele adotou uma postura neutra, embora tenha repreendido meu irmão naquela única vez. Ele nunca realmente ficou ao meu lado, nem desafiou o comportamento manipulador de minha mãe. Ele também teve um papel nessa traição, e pretendo conversar com ele em breve. É verdade que o Mason saiu de casa, mas isso não coloca automaticamente a responsabilidade sobre mim de cuidar dela. Ela fez suas escolhas, e embora eu sinta alguma simpatia pela situação dela, não lhe devo nada. O fato de ela ter aparecido na minha porta com nada além de uma história triste e uma criança só destaca sua desesperança. Eu não a rejeitei por vingança. Simplesmente deixei claro que não é minha responsabilidade consertar o que o Mason quebrou. Não estou obrigado a cuidar dela só porque ela está em uma situação difícil. Aquele filho definitivamente não é meu. Lila e eu terminamos semanas antes dela engravidar. E na época em que terminamos, já não tínhamos nos intimado há muito tempo. A linha do tempo é clara.
E não há absolutamente nenhuma possibilidade de eu ser o pai. Não há necessidade de teste de paternidade ou qualquer coisa do tipo. Além disso, o Jesse tem todas as características do Mason. Seu rosto, seus olhos, seu sorriso. É como ver o Mason quando criança. Não tenho dúvidas de que o Mason é o pai. Não preciso de teste de paternidade, pois a semelhança é inegável. Aquela criança é, sem sombra de dúvida, filha do Mason e eu não vou me envolver em mais encrenca. Não quero adotar minha sobrinha. Não consigo acreditar que alguns de vocês estão sugerindo isso. Independentemente da situação financeira ou emocional de Lila, ela é a mãe e a responsabilidade é dela. Não entendo por que ela nunca trabalhou depois de se casar ou por que não economizou dinheiro. O Mason é o pai, então, mesmo que estejam separados, tanto Lila quanto Mason devem assumir a responsabilidade de cuidar do Jesse. O Mason não tem escolha. Ele tem que pagar pensão alimentícia. Atualização 2. Conversei com meus pais sobre tudo. Já sabia que meu pai tinha dado meu endereço para Lila, mas queria ouvir isso diretamente dele. Liguei para ele e perguntei, sem rodeios, por que ele concordou em compartilhar minha localização com ela depois de eu ter pedido várias vezes para ele não fazer isso. Também perguntei o que ele esperava que eu fizesse por Lila e pela filha dela, depois de todos esses anos. Meu pai ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Depois suspirou profundamente e se desculpou. Sinto muito, filho. De verdade, disse ele. Fizemos tudo o que pudemos para ajudar Lila, mas com o Mason longe por tanto tempo, havia pouco o que podíamos fazer. Sua mãe me implorou para dar seu endereço a ela. Ela disse que talvez, se você a visse depois de tanto tempo, poderia querer ajudar de alguma forma, já que ela não tem para onde ir. Eu senti minha frustração crescer e perguntei, por que você acharia que eu gostaria de ajudar alguém como ela? Ela me traiu com o Mason, me machucou, e agora você espera que eu a ajude? Meu pai disse que entendia a razão da minha raiva. Ele explicou que nem ele nem minha mãe queriam que as coisas terminassem dessa maneira, mas que Lila e Jesse agora faziam parte da família. Ele achava que eu era a única opção deles. Ele se desculpou novamente, mas eu não o escutei. Eu disse a ele que nosso relacionamento tinha acabado. Eu havia confiado que ele seria diferente da minha mãe, mas percebi que todos eram iguais, traidores. Será que eles realmente acharam que eu esqueceria o passado e aceitaria Lila e o filho do meu irmão na minha vida, começando a cuidar deles? Que golpe duro perceber que meus pais realmente não se importavam comigo. Eu disse firmemente, sem hesitação, para ele perder meu número e me esquecer, já que ele sabia meu endereço. Avisei que, se ele ou minha mãe aparecessem em minha casa, chamaria a polícia. Meu pai tentou se desculpar novamente, implorando para que eu o escutasse, mas eu já não estava mais interessado. Não me ligue mais, disse. Só não ligue. Vocês tomaram suas decisões e eu estou tomando as minhas. Se ele esperava que eu dissesse mais alguma coisa, sinto pena dele. Desliguei o telefone e imediatamente bloqueei o número dele. O que meu pai fez é imperdoável e não tem volta. Atualização 3. Já se passou quase um mês desde minha última atualização. Finalmente consegui localizar o Mason com a ajuda de um amigo. Acontece que Lila estava certa. Mason tem vivido com sua mais recente paixão em uma cidade próxima, fingindo que não tem responsabilidades, como se não tivesse uma família. Não me surpreende, ele sempre foi assim. Não consigo acreditar que esse é o mesmo cara que, há 3 anos, me disse com expressão séria que estava apaixonado por Lila. O mesmo cara que destruiu minha vida e agora, depois de tudo isso, quando se cansou de Lila e da filha deles, passou para outra. Lila sabia disso. Ela sabia como meu irmão era, mas mesmo assim decidiu me trair com ele. Então eu não sinto pena dela. É como ser avisado de que algo está quente, mas decidir tocar assim mesmo. Você vai se queimar. Depois de descobrir onde ele estava, enviei o local para Lila. Eu não queria me envolver mais no drama deles, mas também não queria abandonar uma criança que não tinha culpa dos 2 idiotas que eram seus pais. Então, dei um último conselho. Você precisa contratar um advogado e pedir divórcio e pensão alimentícia. Faça isso agora, antes que o Mason desapareça para outro lugar. Lila me agradeceu, e eu pude ouvir o alívio na voz dela. Ela se desculpou novamente, como já havia feito tantas outras vezes, mas eu não estava mais interessado em ouvir. Eu estava farto. Enviei uma mensagem dizendo, não me contate mais, não apareça na minha porta. Isso é a última coisa que farei por você. O que tivemos, seja lá o que for, terminou há muito tempo. Só quero que você pare de perturbar minha paz para sempre. Atualização 4. Para explicar essa atualização, preciso dar um contexto sobre meu irmão. Ele nunca terminou a faculdade.
e, desde que desistiu, tem se virado com trabalhos temporários. Por isso, ele estava fazendo um curso de jardinagem. Queria encontrar trabalho nessa área, mas os tipos de empregos que ele costuma arranjar permitem que ele não se prenda a lugar nenhum. E se você leu minhas atualizações anteriores, sabe para onde estou indo com isso? Sim, meu irmão se mudou, ou, melhor dizendo, fugiu. Ele sabia que Lila estava tentando localizá-lo para processá-lo por pensão alimentícia. Então, a primeira coisa que ele fez foi fugir da casa da ex-namorada. Foi isso que Lila descobriu quando foi até a casa da ex para falar com ele, mas ele já tinha ido embora. A ex-namorada disse que ele se mudou e que não sabia onde ele estava. Se isso é verdade ou mentira, ninguém sabe agora. Enquanto isso, eu soube de tudo isso porque Lila me enviou um e-mail sobre a situação, pedindo minha ajuda para encontrá-lo novamente. Mas eu disse a ela que ela me traiu novamente ao não respeitar meu pedido de não me contatar mais, então eu não iria ajudá-la com nada. Meu pai também me traiu quando se desculpou às escondidas da minha mãe, quando eles apareceram na minha casa. Não vou entediá-los com os detalhes do que eles queriam, pois já sabem. Mas eu disse a eles na cara que não gastaria mais dinheiro com essa mulher. Já gastei demais com um casamento que não aconteceu, e eles acharam que estava tudo bem. Então minha mãe disse que poderia devolver parte do dinheiro, se eu assumisse a responsabilidade por Laila e minha sobrinha. Eu respondi que se ela estivesse disposta a fazer um cheque naquele momento, talvez eu considerasse se valeria a pena meu tempo decidir se tomaria Lila de volta, o que provavelmente não aconteceria. Mas ela disse que precisava de uma garantia de que, se escrevesse o cheque, obteria resultados. Eu disse a ela que isso seria um risco da parte dela. Ela pensou um pouco e escreveu um cheque para mim no valor de $5.000. Isso não cobre nem um quarto do custo do casamento, mas foi o que ela conseguiu. Depois disso, eu disse para eles saírem, porque o cheque não incluía o direito de aparecerem na minha casa, então saíram bem rápido. Passei alguns segundos pensando se valeria a pena meu tempo decidir se tomaria Lila de volta, e após alguns longos segundos de reflexão profunda, concluí que não. Demorou mais para eu depositar o cheque do que para tomar a decisão. A boa notícia é que o cheque foi compensado. Avisei minha mãe por telefone, o que ela não gostou. Segundo ela, se eu aceitasse o dinheiro, deveria ao menos honrar o que prometi. Mas mesmo que eu tivesse assinado um contrato, o cheque era apenas por consideração. E o pior, decidir se eu deveria considerar ou não. Já pensei o suficiente sobre um assunto que não me importa. Talvez se o cheque fosse maior, eu teria considerado por mais alguns segundos, mas a decisão seria a mesma. A péssima ideia da minha mãe de tentar me envolver com uma advogada traída. Atualização 5. Minha mãe me pediu para devolver o dinheiro, mas eu disse a ela para me processar se achasse que tinha alguma base legal para isso. Não há nenhuma mensagem de texto. E se ela gravou nossa conversa quando liguei para dizer que não a ajudaria, não há menção de eu ter concordado em tomar Lila de volta por dinheiro. Isso seria um caso interessante no tribunal. Além disso, a possibilidade de uma contraação da minha parte. Meu irmão apareceu e, finalmente, Lila entregou a ele os papéis. E adivinhem, ele quer que eu o represente. Boa sorte para ele encontrar alguém que faça o trabalho de graça, porque eu não vou fazer isso, e ele não tem dinheiro. Boa sorte também para Laila tentando conseguir qualquer coisa de meu irmão. Se ela queria segurança financeira, não deveria ter escolhido um perdedor.